te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, te louvamos, te louvamos pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão em nós e através de nós, Senhor. E assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim, oh Senhor, descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho,
o teu trabalho é descansar em mim. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória
deixarei de confiar em ti, confiar em ti, de joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelho eu estou. Bom dia a todos. Vamos mais uma vez nessa semana, depois de uma boa semana, louvar ao Senhor, prestar-lhe culto de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo dia de hoje, pela noite que tu nos deste de paz e de descanso, que tu possa nos abençoar neste dia, curando, Senhor, aqueles que se encontram enfermos em toda a face da terra, pela tua igreja, por cada pessoa aqui presente, pela tua palavra no dia de hoje. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, perdoa os nossos pecados e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Leitura do Salmo 119. É um salmo bem comprido, tem bastante versículo, mas não vou ler ele inteiro, não, é só um pedacinho. Salmo 119, do versículo 33 a 40. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Aí eu quero deixar para meditação durante a semana, do versículo número 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Esse versículo quer dizer o quê? Não é para mim andar até aqui, depois parar no meio do caminho, é para continuar até o fim na palavra do Senhor. Amém? Eu não estou falando isso com orgulho, porque eu sou, desde criança, evangélico. A minha avó me pegava assim pela orelha, vamos lá para a escola dominical. Então, aqueles bons tempos, né? Que ensinava a criança no caminho que devia andar. E até quando chegar a ser velho, ou idoso, ou ancião, não se esquecer e não se desviará dele. Amém? Vamos cantar um hino 65. Eu marquei um outro aqui, mas depois na hora eu resolvi trocar, seria melhor.
Vamos colocar-nos em pé. Eu convido o irmão Wellington para me ajudar aqui, na voz. Vamos invocar a presença do Espírito Santo através desse hino, que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra em nossas vidas. Não é? Vamos então clamar pela operação dele nesse lugar, em nome de Jesus. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falas, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de energia e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Maravilhas grandiosas outros povos têm, bênçãos venham semelhantes sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Que assim seja para a glória de Jesus. Podeis assentar. Chamo o pastor para continuar. Amém, queridos. Quero chamar o Ministério de Louvor para estar aqui à frente já. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no texto de 2 Coríntios 8. Pode se assentar, queridos. Texto que nos convida hoje para ofertarmos, dizimarmos, para termos o nosso coração no Senhor nesse momento. 2 Coríntios 8, a partir do verso 1, a palavra do Senhor de Deus nos diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, e a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Amém. Essa igreja da Macedônia, ela sempre, se você está há mais tempo aqui, você já me viu falando algumas vezes sobre essa igreja.
E essa igreja especificamente, nesse ambiente, ela me constrange demais, porque o texto diz que eles eram extremamente pobres. Gente. Nós somos pobres, tem muita gente que é pobre, mas hoje em dia a extrema pobreza está dizendo que os dados aí vão dizer que é alguém que recebe menos do que R$6 por dia para sobreviver. Então, se você contar aí, uma pessoa em situação de extrema pobreza no Brasil hoje recebe menos do que R$6 por dia. Se você multiplicar isso daí, 6 vezes 30, R$180 no mês. Então, essa é uma pessoa extremamente pobre no Brasil hoje. E esses irmãos aqui na Macedônia, eles olham para essa realidade, e o texto descreve isso, porque Paulo está elogiando eles. Está dizendo, olha, mesmo sobre a extrema pobreza, eles se entregaram primeiramente ao Senhor e a nós. E mesmo nesse ambiente, eles insistiram para que tivessem o privilégio de poder cooperar com a obra de Deus, com a graça de Deus. Isso constrange demais o meu coração. Por quê, gente? Porque nós sabemos que a obra de Deus ela é feita por Deus, e Deus levanta homens e mulheres para evangelizar, para mover, para fazer, para auxiliar também com o sustento da casa do Senhor, mas isso não é uma obrigação, como se nós tivéssemos uma troca, uma barganha com Deus, mas o nosso coração precisa ser um coração generoso, entendendo que a graça de Deus se manifesta quando nós também, diariamente, somos generosos e podemos compartilhar daquilo que recebemos também. Deus é muito bondoso com a gente e nós constantemente agradecemos isso. E nós também podemos compartilhar sobre isso. E que o nosso sentimento possa ser o mesmo sentimento dessa igreja da Macedônia. De, com generosidade, com graça, podermos, diariamente, entregar o nosso coração ao Senhor, ao povo de Deus, à obra de Deus. E com generosidade, não com pesar, não com dor, não por obrigação, mas com coração generoso no Senhor, dizermos, Deus, nós te entregamos. Nós compartilhamos daquilo que temos recebido, nós compartilhamos da graça do Senhor também, que o Senhor tem ministrado a nós. Então, essa é uma oportunidade. Quero te convidar a se colocar de pé, estender as suas mãos, nós vamos orar por esse tempo. Pai, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs. Obrigado, Deus, pela graça do Senhor, obrigado pelo teu sustento. Obrigado, Deus, que o Senhor tem sido bondoso conosco, Deus. Obrigado por cada pessoa que tem dizimado, tem ofertado nessa casa. Obrigado, Deus, por cada coração que constantemente tem derramado vida, alegria e tem nos feito prosperar e sustentar a casa do Senhor. Pai, obrigado porque por meio desses irmãos e irmãs nós podemos sonhar, nós podemos viver a graça do Senhor e sentir o teu toque e a tua graça, Deus. E que em nome de Jesus o Senhor possa continuar nos abençoando, abençoando a tua casa, sustenta o teu povo, a casa de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Deus, aqueles que ainda não têm tido esse privilégio, que o coração, que a vida possa fluir por isso, Pai. E que em nome de Jesus, aqueles que estão precisando de emprego, aqueles que estão necessitando de algum favor do Senhor, que a tua graça, o teu amor, o teu poder possa também abençoar os nossos lares, sustentar o teu povo, abrir portas, e que em nome de Jesus o Espírito Santo possa fluir sobre nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, crendo no teu poder e na tua graça, Jesus. Amém, Senhor. E amém. E com alegria nós podemos celebrar ao Senhor e declarar isso. Dizendo que sobre toda a terra Ele é o nosso Senhor e podemos declarar isso. Que nós, tudo que temos é do Senhor e para a glória do Senhor. Dizemos isso sobre toda a terra. Sobre toda a terra Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sim, Pai, sobre tudo que pensamos e falamos, que o Senhor possa derramar sobre nós de graça. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar.
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sim, Pai, nós clamamos ao Senhor, Deus. Queremos mesmo declarar tudo que temos e que somos. Que o Senhor possa reinar sobre nós, Pai. Que o Senhor seja sempre adorado e exaltado sobre o nosso pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Sim, Pai, reina sobre nós, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Reina sobre nós em todo tempo, em todo momento. Sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Reina sobre nós, Senhor. Aleluia, meu irmão. Aplauda ao Senhor, se você puder. Nós podemos declarar que o nosso Deus, Ele é exaltado e Ele é santo para sempre, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, porque o nosso Deus, Ele é santo em todo tempo. E podemos dizer isso, nosso Deus, Ele é santo para sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam santo, toda a criação santo, tu santo és santo, santo pra sempre. Quem foi? Podemos declarar isso, dizemos quem foi, nós fomos. Quem foi pego? Aleluia, eu fui, Senhor. Redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Nós cantaremos para sempre. Amém. E os anjos cantam santo, toda a criação santo, Ele é exaltado, és santo, santo pra sempre. E o teu povo canta
alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os anjos, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Senhor, nós cremos e te adoramos, Deus. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, santo pra sempre. O teu povo está santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Sempre será Deus, tu sempre serás santo pra sempre. Nós exaltamos aquele que vive e reina eternamente, Senhor. Seja o Senhor exaltado, entronizado sobre nós, Pai. Porque nós estamos aqui com o único desejo de te buscar, Senhor. Não há outro nome que nós queremos adorar que não seja o Senhor, Pai. Não há outro que importa que seja adorado, exaltado, entronizado sobre nós, Pai. Por isso nós rendemos os nossos corações e clamamos: vem Espírito do Senhor sobre nós, com a tua graça. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós podemos declarar que estamos aqui para buscar o nome do Senhor, que é exaltado, que é adorado. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. nós estamos, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Esse é o momento para você começar a adorar a Deus. Se você puder, olha as suas palavras. Comece a
clamar para que o Espírito Santo inunde o teu coração com vida, com poder. Nós desejamos, Senhor. Nós desejamos a tua presença sobre nós. Nós desejamos a tua presença sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus. Venha com teu poder, com teu poder, com novas línguas, com teu dom. Abre os nossos olhos espirituais, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, Pai. Nós clamamos ao Senhor. Derrama-nos, Pai, batida com teu fogo sobre nós, Pai. Podemos declarar isso, toda honra, toda glória a ti. Vamos honrar, te damos glória. Teu é o poder, teu é o poder. Pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem incendiar Coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. é o Deus que nós adoramos. Nós também queremos clamar, Espírito Santo de Deus. Clamamos ao Senhor para que o Senhor possa mover com graça sobre nós, Pai. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Nós clamamos ao nome que está acima de todo nome. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Nós queremos mesmo declarar o nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a alma em depressão. Há poder no nome de Jesus. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome, Senhor. Teu nome é cura, é poderoso.
declaramos, Senhor. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Nós queremos mesmo declarar isso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. É poderoso o nome do nosso Deus. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer dias. Teu nome é cura, Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Não há outro nome. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer dias. Eu quero te convidar nesse momento você a interceder pela sua família, a interceder por aqueles que estão sofrendo. Se você conhece alguém na sua casa, os seus parentes têm sofrido com depressão, com ansiedade, eu quero te convidar nesse momento você a levantar as suas mãos e declarar, interceder ao Senhor. Se eles estão passando por outra crise, doenças, eu quero te convidar nesse momento você começar a clamar ao Senhor por cura, por restauração, pelo poder do Senhor. Então levante mesmo as suas mãos, comece a interceder pela sua casa, abençoar o seu lar. Pai, nós queremos abençoar o lar do teu povo, Deus. Nós cremos e clamamos da tua bênção sobre as nossas casas, sobre aqueles que estão doentes, Pai, sobre aqueles que estão passando por crises, por dificuldades. Deus, aqueles que estão sofrendo com depressão, com ansiedade, com outras doenças psicossomáticas. Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar porque sabemos que do nome do Senhor vem a cura, do Senhor vem o poder, do Senhor vem a graça, do Senhor vem a vida, do Senhor vem a restauração. E nós proclamamos no nome de Jesus, ao nome que está acima de todo nome, declaramos mesmo, Deus. Vem Espírito Santo de Deus com o seu poder, vem Espírito Santo de Deus com a sua graça. Nós abençoamos as nossas casas e famílias, Pai, com o teu Espírito Santo de Deus, e declaramos mesmo, Espírito Santo de Deus, possamos declarar e viver do poder do Senhor, da graça, da presença do Senhor, e que a nossa casa viva a abundância do Senhor, Deus. Viva a presença gloriosa do Senhor. Por isso nós queremos mesmo declarar sobre as nossas ruas, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Declare isso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. E podemos declarar em todo tempo. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. É teu nome, Senhor. Teu nome é Deus. Adoramos Jesus, destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer.
pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Você pode se assentar, meu irmão. O nome do Senhor Jesus seja em todo tempo exaltado e entronizado sobre nós. Só estamos aqui para isso. Não existe outro foco a não ser adorar aquele que vive e reina eternamente. Aquele que reina e é soberano. Nós adoramos, nós o exaltamos em todo tempo. Amém, meu irmão. Se você quer abrir a palavra do Senhor comigo, no texto de 1 Coríntios 12. Se você tem cada antenado que nós temos falado nos últimos dias, nós temos conversado, sido ministrados e clamado ao Senhor para que Ele continue a fazer da Tua glória, do Teu poder, pensando em relação aos dons, aquilo que o Senhor tem feito. E hoje nós falaremos sobre os dons de poder. Como nós falamos na semana passada sobre os dons de revelação, falamos sobre os fundamentos, e hoje eu quero gastar um pouquinho do nosso tempo, investir o nosso tempo na palavra do Senhor a partir dessa perspectiva. Então, 1 Coríntios 12, nós leremos a partir do verso 9. Se você quiser acompanhar por aquilo que está sendo projetado, também pode. Diz assim a palavra do Senhor: a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, no mesmo Espírito, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme Ele quer. E hoje um dos textos que me chamaram a atenção, o Espírito Santo foi ministrando durante a semana, é a palavra do próprio Jesus em João 14:12, quando ele diz: em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Quando nós olhamos para a perspectiva da palavra do Senhor, nós estabelecemos um princípio nos últimos dias, que é o princípio de que a ignorância não é uma questão de falta de capacidade ou falta de habilidade, mas de falta de busca. Porque, lembra que eu contei a história da minha avó, que aprendeu a ler aí nos cantos de uma igreja, assembleia lá em Presidente Bernardes, uma igreja pequena, analfabeta, até os 30 anos de idade, aprendeu lendo sozinha com o Espírito Santo, porque não tinha outros recursos, a maioria parte da comunidade analfabeta, e ela aprendeu pedindo para Deus, porque ela queria ler a Bíblia. Encerrou a sua vida lendo mais de 20 vezes a palavra do Senhor, e foi assim, uma bênção, depois lia quase de tudo. Minha avó aprendeu a ler num banco. E quando nós olhamos para essa perspectiva, o apóstolo Paulo, ele começa esse texto de 1 Coríntios 12, como nós já falamos, estabelecendo esse princípio. E ele começa no primeiro versículo dizendo: meu irmão, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorância, como nós temos estabelecido, não é falta de capacidade ou de habilidade. Porque se fosse falta de capacidade ou de habilidade, está tudo resolvido. Ou se fosse necessária capacidade ou habilidade, nós estávamos perdidos, mas com a graça de Deus está tudo resolvido. Porque com o Espírito Santo, nós temos a capacidade, porque Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, como a própria palavra de Deus já diz.
E se fosse por uma habilidade natural, nós estávamos perdidos, porque tem muitos de nós que não temos habilidade para várias coisas, e o Espírito Santo dá graça. Mas, muitas vezes, não o buscamos. Então, o primeiro princípio que nós estabelecemos, e é o princípio que tem norteado essa série que nós temos falado sobre os dons, é a perspectiva de que Deus não quer que nós sejamos ignorantes. E ignorantes não é alguém chucro, ou não é alguém que tem dificuldades, não é ignorância. Isso é uma falta de capacidade, de habilidade que o Espírito Santo nos dá com graça. Então, ignorância é alguém que tem a possibilidade de aprender, tem a possibilidade de viver, mas por não buscar ao Senhor, por não buscar as ferramentas que Deus nos dá, vive na cegueira. E aí nós estabelecendo esse princípio, nós entendemos claramente de que sem o Espírito Santo de Deus, não podemos fazer tudo certo e ainda assim não fazermos nada. Porque, gente, se o alvo nosso fosse simplesmente reunir multidão ou falar para muita gente, nós viríamos aí igrejas que estão com teologias completamente erradas e têm a capacidade de ludibriar o povo. Então, nosso alvo é crescer, e nós temos crescido, glória a Deus por isso, em todas as áreas, mas o avanço não pode ser não pode ser o alvo da nossa vida, se nós não crescermos em Deus também. Não adianta nós sermos uma igreja de 1000 pessoas com o coração distante de Deus. Não adianta nós sermos uma igreja de 10.000 pessoas com o coração distante de Deus. Não adianta nós termos 10% da cidade na nossa igreja local, daria 7.500 pessoas, se nós estivermos com o nosso coração distante do Senhor. Então, nosso alvo precisa primariamente entender que nós precisamos estar em Deus. Sem Ele, nós podemos fazer de tudo, podemos ser o melhor em muitas coisas, e ainda assim não fazer nada certo. Ainda assim não fazer nada que produza a vida de verdade. E aí a provocação que eu tenho feito nos últimos dias é que toda família precisa de um adulto na sala. Tal ser eu e você. E aqui eu transportei isso para várias perspectivas. Todo trabalho, seu trabalho precisa que você seja um responsável. E adulto aqui é sinal de responsabilidade. Você não dá responsabilidade para uma criança. Fiz o exemplo do Dante. O Dante com carro, ele não daria de forma alguma o carro dele para a Laurinha de 8 anos de idade dirigir. A Laurinha, olha, uma ferramenta extraordinária para você. Vai, filha. Acidente na certa. Da mesma forma, Deus não nos dá uma ferramenta maior do que a nossa capacidade de vivenciar. Então, nós precisamos crescer para que Deus também nos dê mais responsabilidade. A partir do momento que nós assumimos mais responsabilidade em Deus, Ele vai cada vez mais nos avançando mais ainda. Vai nos fazendo mais viver o propósito dEle. E aí, pensando sobre isso, nós temos pensado sobre como então nós podemos viver como responsáveis sobre o nosso trabalho, sobre os nossos vizinhos, sobre a nossa igreja, sobre o nosso cotidiano, sobre as pessoas que estão na rua. Como nós, como igreja, podemos avançar para que nós possamos ser expandidos cada vez mais e cumprirmos os propósitos de Deus em todo lugar que nós estamos. Então, como? Nós, em todos os lugares que entramos, podemos ser os responsáveis por aquele lugar. Se não existe nenhum crente no seu trabalho, amém, olha, você está com uma oportunidade extraordinária, os pecadores estão lá. Então você é o responsável por aquilo. Se não existe nenhum crente, se você é o único crente da sua casa, que responsabilidade e que graça, porque você é aquele que pode converter a sua família por meio do Espírito Santo. Se não existe nenhum crente nos seus vizinhos, ora. Eu orava e essa foi quando eu era adolescente, eu já contei, tinha uma vizinha fofoqueira, e os meus vizinhos lá era tudo da fofoca, né, assim, tudo uma pior que o outro. E eu, quando eu me converti, eu saía girando em volta da minha casa, no corredor, saía orando, Deus, aí eu ficava, Deus, converte do meu direito, converte o André, a Viviane, Deus, converte da frente, converte a Fofiló, a fofoqueira, que era minha vizinha, eu saía orando, e eu, sinceridade, que a mulher ia converter, graças a Deus, Deus alcançou. E continuo fazendo isso. Na outra casa que nós morávamos, tinha um casal de lésbicas e uma das pessoas era traficante ainda. Eu saí orando, falava, Deus, converte, porque, meu Deus do céu, o negócio precisa de Senhor. Continuo fazendo isso. Nós temos feito.
Nós temos assumido a responsabilidade pelo nosso trabalho, pelo nosso vizinho, pelas pessoas que passam na rua. E a partir disso, eu quero te fazer pensar hoje sobre os dons de poder, pensando que existe uma grande tensão no nosso cotidiano. Se no momento, na primeira perspectiva, nós falamos que existe falta de vivência de Deus, porque nós muitas vezes não fluímos nos dons, porque nós não temos vivido com o Espírito Santo. Numa segunda perspectiva, nós não temos vivido a revelação do Senhor, porque nós não temos tido visão. Numa terceira perspectiva, falando sobre os dons do poder, de poder, nós não temos tido, ou vivido, ou fluído nele, por falta de ação. E o Espírito Santo começou a falar muito ao meu coração sobre isso, porque os milagres seguem aqueles que ousam crer e agir em fé. Pois Deus se move quando avançamos, confiando no seu poder. Se existe uma coisa que nós fazemos até a página 1 e não agimos, é a oração. Porque a oração, ela é uma ação. Ela tem que exigir uma ação. Mas muitas vezes nós oramos como se Deus fosse magicamente, às vezes Ele faz o milagre de uma forma que nós não precisamos nos mover, mas nós oramos como se Deus fosse obrigado a fazer de uma forma que nós não precisamos avançar nele. E aí nós oramos por um milagre e ficamos parados, né? Oro por um milagre no meu casamento. Normalmente, quando eu preciso orar por um milagre no casamento, deu tudo errado, né? A pessoa ficou a vida inteira fazendo um monte de coisa errada. Aí tem, pastor, ora por mim, por um milagre no meu casamento. Fez tudo errado. Agora é só um milagre mesmo para consertar o casamento. E aí, muitas vezes, nós clamamos pelo milagre, mas nós não mudamos, nós continuamos fazendo tudo da mesma forma como era antigamente. Aí Deus às vezes até faz um milagre naquele momento e depois volta tudo ao normal. Por quê? Porque não houve transformação, não houve mudança na nossa vida. Às vezes nós precisamos de um milagre na nossa saúde, estamos doentes, estamos passando por algum tipo de crise, necessidade, comemos tudo que queríamos, vivemos da forma que queremos pela vida inteira, aí chega... A gente pede, Deus, o milagre, essa doença, e não sei o quê. Aí Deus faz o milagre. Aí a pessoa morre de uma outra coisa, porque continuando se cuidando. E muitas vezes o que falta para nós é nós não simplesmente entendermos ou sabermos o que Deus faz, mas agirmos e nos movermos em Deus. Porque Deus faz e nós sabemos, mas muitas vezes não agimos na graça de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre esses dons que nos levam à ação. Os dons de poder, na divisão que eu mesmo fiz aqui, nós vamos falar hoje sobre os dons da fé, operação de milagres e dons de curar. E pensando sobre isso, nós precisamos entender que a confiança é a chave. Quando olhamos para aquilo que nós temos vivido, eu repito a frase, os milagres seguem aqueles que ousam crer e agir em fé, pois Deus se move quando avançamos confiando nele. Deus deseja realizar os milagres do teu povo. A palavra de Deus diz que os milagres seguiriam a pregação do evangelho, os sinais seguiriam a pregação, a conversão, a vida, mas muitas vezes nós nem pregamos e nem temos visto os milagres de Deus, nem temos visto a ação do Senhor. Muitas vezes, como eu já tenho dito algumas vezes aqui, a oração se tornou a nossa última opção e não o nosso primeiro recurso. E quando Deus se torna a última opção na vida do crente e não o primeiro recurso, as coisas não nos acompanham, porque o princípio bíblico de Mateus 6 é que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas e não o contrário. O grande problema na nossa vida como cristãos é que nós muitas vezes buscamos as coisas que são secundárias e as colocamos como prioridade na nossa vida e depois reclamamos com Deus porque Ele não tem cumprido a sua palavra.
Mas a palavra de Deus nos diz que o Deus que nos salvou, que nos amou, que nos transformou, Ele não quer simplesmente ser o nosso Salvador quando a gente está com problema, mas Ele deseja ser o nosso Senhor. E para um Senhor, nós temos a prioridade de ação. Muitas vezes, nós vivemos a vida cristã deixando Deus de lado, deixando Deus de escanteio, deixando Deus por uma segunda oportunidade, achando que a palavra de Deus vai se cumprir, se nós vivermos assim. E isso não existe, é contra a Bíblia. Se Deus fizesse isso, Ele estaria descumprindo um princípio que Ele mesmo estabeleceu, e Deus não descumpre os seus princípios. Então, quando pensamos sobre a perspectiva de fluirmos nos dons do poder, o que precisamos primeiramente pensar é: será que Deus tem sido a nossa primeira opção ou tem sido o nosso último recurso? Quando tudo deu errado, nós procuramos Deus. Quando tudo deu errado, nós vamos jejuar. Quando tudo deu errado, nós vamos ler a Bíblia. Quando tudo deu errado, nós vamos orar. Ou será que Deus tem sido a primeira opção da nossa vida? Quando ainda tudo está bem, quando ainda nós estamos no momento de calmaria, será que nós temos orado, jejuado, lido a Bíblia? Ou nós só oramos, jejuamos e lendo a Bíblia quando o problema se acomete a nossa vida? Eu tenho falado isso nas terças-feiras, que por um grande tempo, eu ainda continuo orando para que Deus derrame. Eu orei para que Deus liberasse uns demônios por aí. Porque às vezes nós achamos que o diabo não está fazendo a obra, não que ele não liberasse, mas que Deus nos desse a oportunidade de ver a obra do diabo na vida das pessoas. Que às vezes nós não percebemos que o diabo está agindo, que o diabo continua levando pessoas para o inferno, que às vezes nós não percebemos que as coisas, que o plano do diabo continua sendo orquestrado no nosso cotidiano. E aí, às vezes, por não percebermos, nós nos distraímos e achamos que não precisamos orar, que não precisamos viver uma vida de oração e jejum. E aí, esses dias, eu estava mexendo no meu celular e eu ouvi uma frase, eu ouvi um pastor indiano falando, e aquele pastor falou: na Índia nós não temos como não orar, não jejuar, não buscar a Deus, porque a quantidade de demônio que tem nesse lugar, que as pessoas se manifestam, às vezes, no meio da rua, está passando pela gente, e eles olham para nós, vê que você já fica com as mãos tudo engruvinhadas, o demônio já muda a voz daquela pessoa, e se nós não tivermos em oração, jejum, a gente é envergonhado no meio do povo. Eu, às vezes, gostaria que estivesse acontecendo no nosso meio, na nossa cidade, que aí ficaria mais fácil da gente ter a percepção da obra do diabo. Muitas vezes, nós terceirizamos ou deixamos a vida cotidiana para um outro ambiente, nós não vivemos a ação do poder de Deus diariamente sobre nós. Então, quando nós olhamos e estabelecemos que a confiança é a chave, nós estamos dizendo que Deus será o nosso primeiro recurso. Se Deus não for o nosso primeiro recurso, como última opção, Ele virá no momento de dor e não nos fará viver um momento de graça. Como é bom quando nós podemos ter o Senhor como nosso primeiro recurso. Momentos de paz, de graça, Ele nos dá vida, abre a nossa visão, para que nós nos preparemos para os momentos de dificuldades. Porque, gente, o objetivo de Deus não é que nós sejamos pegos de surpresa todas as vezes. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele escreve sobre isso, ele fala: olha, que são das trevas. 1 Tessalonicenses 5, verso 13, aqueles que são das trevas, eles vivem nas trevas, porque eles não têm direção. Eles não são guiados pelo Senhor, mas vós sois da luz, e o Espírito Santo os guia. Então, muitas vezes, nós não temos vivido e fluído nos dons de poder, porque Deus tem sido a nossa última opção, e não tem sido nosso primeiro recurso para vivermos essa vida. E a partir disso, nós precisamos pensar e olhar para os dons de cura. O primeiro dom que Paulo destaca nesse processo são os dons de cura. E o dom de cura, ele tem sempre a perspectiva de restaurar a saúde física e emocional. E eu quero fazer um adendo. Jesus me perguntou isso, eu respondi para ele exatamente o que nós responderemos aqui. Porque a Bíblia faz uma diferenciação. Ele faz primeiro, Paulo traz o dom de cura, depois ele traz a operação de milagres. São dois dons diferentes. Porque toda cura
é um milagre. Concordam comigo? Toda vez que Deus cura alguém através de nós, é um milagre grandioso. Mas nem todo milagre é uma cura. Concorda que se Deus liberar uma causa na justiça de forma miraculosa na sua vida, por meio da oração, Deus destravar alguma coisa, Deus fez um milagre, mas Ele não fez uma cura. Se Deus abrir o mar vermelho, como abriu lá em Êxodo, Ele fez um milagre, mas Ele não fez uma cura. Então, o dom de cura na palavra do Senhor, e existem pessoas, homens e mulheres, que se movem nesses dons de diversas formas. E às vezes, existem pessoas que movem nos dois dons, ou em um deles especificamente. Conheci pastores que se movem no dom de cura. Eu falei que esse não é o meu dom mesmo, tendo experiências com esse dom, porque todo mundo pode fluir em algum momento nos dons específicos do Senhor, porque é Ele que distribui, e para forma que Ele apraz, que agrada a Ele. Mas, muitas vezes aqui mesmo, nós já oramos, nas terças-feiras, às vezes nós temos esse momento. Às vezes a pessoa está angustiada e Deus nos direciona uma palavra de sabedoria para orar de forma específica, para que Deus tire essa angústia, para que Deus cure o emocional. E aí, nesse momento, nós temos a graça de Deus de orar. Um tempo atrás, nós estávamos aqui no meio de uma oração, faz um mês mais ou menos atrás, e orando, clamando a Deus, intercedendo a Deus, e Deus me direcionou para que chamasse as pessoas que estavam aqui para vir à frente. E tinha um dos irmãos que estava angustiado, foi o primeiro, já se ajoelhou. E Deus deu uma direção clara de oração, porque existia uma angústia emocional que precisava ser libertada. Então, essa é uma experiência com o dom de cura. Deus curando a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. Deus tocando com a sua graça para nos curar. Mas, além disso, nós temos também os dons de milagres, ou de operação de milagres, como o texto vai descrever, que é quando o sobrenatural transforma a nossa realidade. Seja Deus abrindo o mar vermelho, seja Deus transformando a vida de alguém, seja Deus fazendo e movendo na vida de alguém. Eu uma vez ouvi um pastor falando sobre isso, e agora eu estou orando muito sobre isso, nessa perspectiva, porque um pastor americano, o Dr. Todd White, ele disse que ele foi pregar num lugar, Deus mandou, ele foi pregar num bairro muito carente, no meio de um povo que vivia morador de ruas. E aí naquele momento ele falou, olha, eu comecei a orar, e Deus mandou orar para que ele curasse as pessoas, ou libertasse as pessoas da bebida e das drogas. E aí ele orou por um, ele falou que ele orou por todos nessa perspectiva, mas um daqueles que ele orou, a pessoa estava muito bêbada naquele momento. E a pessoa instantaneamente foi trazida a si. Pessoa com negócio louco. Eu agora estou animado com isso daí. Depois que eu vi esse testemunho, eu falei, Deus, eu vou começar a colocar a mão nos bebuns, nos maconhados aí da vida. E falar, Deus, em nome de Jesus, não mais manguaça, não mais, não mais barato. Que da hora, gente. Eu estou nesse nível agora, assim. E aí, esses dias, na oração, a gente foi no futebol, esses dias atrás. E aí, no futebol, eu já contei, né? Que tem muitos que fumam maconha lá. E é um ambiente, assim, complicado, às vezes. Mas aí, num daqueles momentos, faz uns 2 meses, um deles chegou em mim. Falou, pastor, olha por mim aí que o negócio tá feio. Eu falei, é sempre... o enredo é sempre o mesmo. É sempre eles pedem oração quando o negócio tá feio. Olha por mim que o negócio tá feio. Eu falei, cara, o que aconteceu? Rapaz, acho que a polícia vai me pegar e não sei o que eles estão me sondando, estão pegando, mexendo em algumas contas aí, nos negócios que eu fiz errado. Eu falei, é mesmo, cara? E não sei o que, ele já estava meio com barato. E naquele momento eu orei, a minha oração foi exatamente assim, eu tinha sido influenciado por esse pastor, eu falei, Deus, em nome de Jesus, que esse barato na boca dele pare de sentir essa vontade. Que isso pare de deixar ele doido, anestesiado. Pare de deixar ele com essas formas, para que ele possa ser homem de verdade. Para que ele possa ser um pai de verdade. Para que ele possa ser uma pessoa de verdade. E não anestesiada com tudo que ele está vivendo aí. Aí eu orei. Ele jogou até melhor naquele dia. Acho que ele já estava liberado um pouquinho dos back. Mas eu continuei orando para aquela pessoa. E muitas vezes nós não fluímos porque falta ação, de orar. Demoniado na rua, gente, é a coisa mais divertida. Você vê Deus libertando a vida das pessoas.
Por quê? Porque tem um monte que estão aprisionados. E nós, quando vemos, nós, ao invés de ter medo, nós podemos orar e ver Deus libertando. Pessoas passando por crises, pessoas passando por crises familiares, emocionais. Nós, de vez em quando, por diversas vezes, somos pegos de surpresa, oramos por diversas coisas. Mas nós não podemos deixar de orar, porque nós sabemos que Deus deseja fazer milagre. Enquanto nós olhamos essas duas perspectivas, no dom de cura, Deus especificamente cura o emocional e o físico, nos dons de milagre Deus pode fazer tudo. Nada é impossível para o nosso Senhor e nós podemos orar sobre qualquer coisa. Às vezes nós não oramos por coisas básicas, mas mês passado, a gente estava em casa e eu estava aqui na igreja, né? Foi no dia da instalação do filme, eu lembro disso. E a minha cachorrinha fugiu, a Amanda veio trazer almoço para mim, porque eu estava o dia inteiro aqui na igreja. E a nossa cachorrinha fugiu, e a Amanda tem um apego assim, muito emocional, né, com a minha cachorrinha. Eu gosto, mas sim, não é aquele negócio, eu não sou tão expressivo assim como a Amanda é. E a Amanda mandou mensagem, ligou, e quando a Amanda liga, assim, porque nós somos da geração que quando liga alguma coisa aconteceu, né? Quando manda mensagem, está tudo bem. Quando liga é um negócio assim, mais grave, né, que aconteceu. E aí, né, a mãe me ligou, eu falei, oi, a Gina fugiu, chorando. Eu falei, oh Deus, já rodei por tudo quanto é canto, já vi não sei quem, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu saí daqui correndo, o cara estava com o carro, saí daqui correndo, minha casa é em frente à CIP, eu saí daqui andando, correndo, em 5 minutos eu cheguei lá. E aí quando eu cheguei perto, falei, vai para casa, eu vou pegar o carro e vou sair andando aí. E eu saí daqui orando, falei, Deus, em nome de Jesus, fala um milagre, Deus, que aquela cachorra é louca. Ela não tem, ela vai com qualquer um, se der comida para ela, ela fica, ela não tem crise com o povo. Ela é muito mansa, qualquer um, e é bonitinha, né, um shih tzu pretinho, coisa mais linda. E aí eu falei, Deus, em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria, dá graça, fala um milagre para não achar essa cachorra, porque senão eu tenho um problema em casa. A esposa vai ficar chorando aí, Deus, vamos mó B.O. E aí, naquele momento, eu saí com o carro, peguei o carro, perguntei para um carinha que passa na rua lá, de autoescola, e ele falou, tinha uma cachorrinha andando lá perto da igreja, não sei de onde, perto do mercadinho. Eu falei, beleza. Subi, falei, Deus, para onde eu vou? E aí, virei para a direita, senti sendo direcionado para a direita, achei a cachorrinha ali, em volta de umas 10 crianças, uma senhorinha cuidando, e mais umas 10 crianças brincando. Eu falei, aí, perdi, nem sabe por que perdeu. Mas é Deus fazendo o teu milagre. E às vezes nós não oramos pelas coisas simples. Às vezes nós achamos que Deus só quer mover nas coisas extraordinárias, sobrenaturais, mas nós não oramos para que Deus faça coisas simples. E opere milagre em coisas simples, como achar uma cachorra. E muitas vezes nós não vivenciamos, porque nós não oramos. Nós não buscamos a Deus. E o último dom que Paulo descreve sobre sendo os dons de poder, aí ele fala sobre a fé. E aqui nós fazemos um adendo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 11 que pela fé apagaram fogo pelas próprias mãos. Hebreus 11 é o destaque onde Deus expressa sobre o que é fé, e expressa sobre o ambiente que nós também precisamos viver na fé do Senhor. Eu creio que esse é um dos dons que Deus mais quer fluir na nossa geração, porque muitas vezes nós vivemos de uma fé superficial, ou vivemos perspectivas de fé ainda não provadas e testadas. Mas quando nós olhamos para esse ambiente, a fé, ou o dom da fé, quando Deus nos faz viver em ambientes sobrenaturais, onde Deus movimenta a nossa vida para viver em ambientes sobrenaturais. E aí, se nós lermos Hebreus 11, esse tempo atrás eu preguei sobre esse texto de Hebreus 11, nós vemos, pela fé eles fecharam a boca de leões, pela fé entraram numa sarça ardente, não foram pegos. Na minha leitura devocional nessa semana, eu estava lendo sobre Daniel e caiu lá no texto da sarça ardente, e é muito engraçado, gente. Que o texto da sarça ardente, o rei ficou irado e mandou lá os 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, para que eles pudessem ser jogados naquela fornalha, mandou aquecer 7 vezes mais, e o texto diz que eles foram amassados e quem jogou morreu. E o rei fica abismado, porque ele tinha jogado 3 presos, e agora eram 4 livres.
E naquele momento ele chega perto, porque não pode chegar muito perto, porque se os outros já morreram, só de chegar perto. E aí o rei fala, ei, é vocês, sai aqui fora. Eu, se fosse ele, falei, rei, tá com medo? Entra aqui. Já estamos tranquilos. E muitas vezes nós não vemos, mas é desejo do Senhor para que nós possamos fluir em fé em Deus. Nos mover na fé no Senhor. Mesmo o Senhor transformar a nossa realidade. Orarmos com fé pela transformação do nosso lar, das nossas finanças. Orarmos por fé pelos nossos empregos, pelos nossos sonhos. Orarmos por fé para que as pessoas sejam impactadas pelo Senhor. Mas algo que o Senhor ministrava muito ao meu coração é que existem algumas mentiras que têm paralisado a nossa vida. E algumas mentiras que têm nos feito viver sobre perspectivas erradas. E pensando nessas mentiras, eu quero pensar primeiramente sobre mim e sobre você também. Sobre como muitas vezes nós assumimos algumas dessas mentiras no nosso coração. E algumas mentiras que o diabo tem colocado constantemente no nosso coração. A primeira delas é que Deus mudou. Às vezes, nós caímos na falácia do diabo, dizendo, não, Deus não é mais o mesmo. Você vê que não acontece. E aí tem alguns ateus ou não cristãos que vão dizer, não, Deus não é mesmo nem na Bíblia, porque no Antigo Testamento ele era um, no Novo ele era outro. Falácia, mentira da palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus, ela não tem contradições nenhuma. Pela própria palavra nós conseguimos debater e provar a inerrância ou a incapacidade de mudança em Deus. Deus não é homem para que mude, nem filho do homem para que se corrompa. Deus não mudou. E o mesmo Deus que gerou fé, gerou milagre, gerou cura na vida do povo, é o mesmo Deus de hoje. E nós precisamos firmar isso no nosso coração e o entendimento de que o nosso Senhor continua o mesmo, Ele continua soberano, Ele continua Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus não muda, não tem opção, possibilidade de haver mudança no seu caráter. E por Deus não mudar, nós como igreja também não precisamos deixar de ver as coisas que Ele tem, porque o mesmo Deus é o mesmo que continua operando e agindo hoje. E muitas vezes nós temos não ido para a ação, porque nós temos caído nessa mentira e colocado essa mentira no nosso coração, achando que Deus muda. Uma perspectiva, Deus não muda. Na segunda, é que não temos autoridade. Essa por muitas vezes o diabo usou até para a minha própria vida. Por várias vezes eu tive medo, me acanhei, ou fiquei atemorizado por achar que eu não tinha autoridade para fazer algumas coisas. Mas, Mateus 10, Jesus ele libera os seus discípulos e diz, olha, a autoridade me foi dada e eu libero para vocês. João 21, 16, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos e diz, olha, a autoridade me foi dada para vocês. Em Marcos 16, Jesus encerra o livro de Marcos, o seu tempo, ele diz, olha, toda a autoridade me foi dada, por isso vão e façam discípulos. A palavra de Deus é a palavra que nos enche de autoridade, porque o Senhor Jesus nos diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós seremos as suas testemunhas, e o Espírito Santo de Deus está sobre nós, pelo que nos ungiu, para proclamar libertação a cativos, a pôr liberdade aos oprimidos, a dar vista aos cegos. Nós temos autoridade não em nós, mas no nome de Jesus e no Filho de Deus, que nos concedeu e nos deu o Espírito Santo de poder sobre nós. Quando nós olhamos para essa perspectiva, se olhamos que Deus não mudou e firmamos isso na nossa vida, nós precisamos entender também que nós temos a autoridade de Deus, porque Ele nos deu. Ele quis assim, Ele quis derramar da sua graça e da sua vida sobre nós. E quando nós olhamos a terceira mentira, é que muitas vezes as pessoas vão dizer que os sinais não são para hoje. Que mentira! Sinais são para todo momento onde o Espírito Santo de Deus age, movimenta, ou a palavra de Deus, os dons, as maravilhas, os sinais de Deus são para todo o tempo em que o próprio Deus nos unge
para movimentarmos e nos movermos. Então nós precisamos entender que essa falácia que muitos cristãos até assumem para si, do cessacionismo, de que não existe dons, os dons não são para hoje, as palavras de sabedoria, as profecias não são para hoje, isso é uma mentira que o diabo tem colocado no coração das pessoas, que nos tiram do foco da palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus nos dá a certeza e a convicção de que nós, em Deus, podemos e devemos viver com ousadia e graça, manifestando o seu poder e da sua vida. Os sinais, eles são uma comprovação, ou eles são testemunho de Deus nas nossas próprias vidas e nas vidas das outras pessoas que Deus continua movendo, e são sim por nosso tempo. Então nós precisamos abrir mão dessa mentira. E uma quarta mentira é que muitas vezes as pessoas acreditam que não é uma ordenança do Senhor, não é uma ordem de Deus para nós vivermos sobre essa perspectiva. Às vezes as pessoas assumem para si que Deus não nos deu uma ordem clara de que nós deveríamos orar, Deus não deu uma ordem clara que nós deveríamos viver nos dons, mas a palavra de Deus, de forma muito clara, nos diz em diversos textos que nós temos a autoridade e o desejo de Deus é que nós possamos ir, proclamar do teu nome, orar pelos doentes, orar para aqueles que estão em crise, orar por aquelas pessoas do nosso trabalho, orar pelas famílias daqueles que estão do nosso lado, orar pelos nossos vizinhos, orar por todos aqueles que vivem em perspectivas que não agradam o Senhor. E quando nos colocamos nisso, o convite da palavra do Senhor é para que nós assumimos essa responsabilidade. Como nós falamos, fé é um grande risco. Acreditar é um grande risco. É exatamente por essa questão que nós precisamos estar em Deus. Joe Engler escreve que os dons não são para criar celebridades espirituais, mas para edificar santos corajosos. Nós precisamos ser esses homens e mulheres que decidam assumir esse risco de entregar a nossa vida para Deus. E de diariamente ter essa capacidade de ver o poder do Senhor. John Wesley, ele escreve, e ele diz que dá-me, Senhor, sem homens que nada temam, senão pecado. Que nada desejem, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Quantos de nós queremos ser esses homens e essas mulheres que constantemente vivem e se movem por fé e não por vista. Vivem e têm Deus como a sua prioridade, não como a sua última opção. Tem Deus como o princípio das coisas e não o fim, porque se nós começarmos alguma coisa longe de Deus, nada na nossa vida vai dar certo. Se nós colocarmos Deus como segunda, terceira opção na nossa vida, nós não viveremos a graça do Senhor. Então, quando olhamos para isso, eu quero te convidar nesse momento, meu irmão, a orar. Eu quero nos incentivar a vivermos nesse ambiente de Deus, da graça de Deus. Então, eu quero te convidar a se colocar de pé. E nesse momento, eu não quero, de nenhum modo, achar ou imaginar ou presumir alguma coisa, mas eu quero te convocar, meu irmão. E nesse momento eu quero te convocar para esse momento onde nós possamos clamar uns pelos outros. Às vezes nós não temos visto porque nós não temos orado. Às vezes nós não temos visto porque nós não temos buscado no Senhor e na graça do Senhor. E eu quero te convidar nesse momento a fazer isso. Então eu quero te convidar de uma forma diferente para você sair do seu lugar. E ao sair do seu lugar, eu quero te convidar a orar por algum irmão que o Senhor tem ministrado no seu coração. Então eu não quero que ninguém fique sozinho. Na dinâmica que nós sempre fazemos, homens com homens, mulheres com mulheres. Mas eu quero te convidar você a escolher um dos seus irmãos aí. Eu sempre gosto de aqueles que você não tem tanto contato. Por quê?
Porque gente que mora com você, você pode orar na sua casa também. Tudo certo. Você estende a mão. Gente que tem contato com você, você pode pegar aquela pessoa e falar, não, eu vou orar por você. Mas eu quero te convidar mesmo você a orar por aquelas pessoas que talvez você não tenha tanto contato. E eu quero te convidar você a gastar um tempo aí e perguntar para a pessoa, olha, sobre o que você quer que eu ore? Se for doença, se você tiver alguma doença, se você tiver alguma crise, eu quero te convidar você a falar. Eu quero convidar você a expor a sua fala nesse momento. Eu quero convidar você a declarar. Então eu quero te convidar nesse momento a você a colocar mesmo a sua voz, a clamar, a declarar sobre a vida das pessoas. E ao convidar isso, eu quero te convidar você a viver isso. Em nome de Jesus, Senhor. Então começa mesmo, clama mesmo ao Senhor. Clama mesmo ao Espírito Santo de Deus. Comece mesmo a clamar a Deus. Comece mesmo a declarar ao Senhor. Então comece mesmo a fluir. Você que está em casa, comece a orar também. Se você está com alguém aí, comece a profetizar, comece a declarar cura. Comece a declarar a presença do Senhor. Sim, Pai, nós cremos no Teu grande mover, Deus. Nós cremos no poder do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Queremos mesmo clamar ao Senhor, Deus. Clamando pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu mover, Jesus. Em nome do Senhor, nós queremos nos mover na presença. Libera, Deus, os Teus dons, libera da visão, libera cura, libera sinais e maravilhas, Pai. Que nós queremos fluir no Teu poder, que nós queremos fluir na Tua glória, Espírito Santo de Deus. Derrama mesmo da vida do Senhor, Pai. Que nós desejamos do Senhor, nós desejamos do mover do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, unge as nossas mãos, unge as nossas bocas, unge as nossas vidas, para que possamos desfrutar do poder da glória do Senhor. Libera mesmo sobre o Teu povo de uma grande vida do Senhor. Libera mesmo sobre o Teu povo da unção do Senhor, da autoridade do Senhor, Pai. Que nós queremos mesmo, Deus, ver o Teu mover, Pai. Ver o Teu mover, Deus, alcançando o Teu povo, a Tua igreja. Nós oramos por cura, nós oramos por sinais, nós oramos por maravilhas, nós oramos para que o Teu Espírito Santo de Deus possa tocar na vida dos nossos irmãos, possa desfrutar na presença do Senhor, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ser específicos ao orar ao Senhor. Nos dê fé, expande, Deus, nos ajuda a nossa falta de fé muitas vezes. Se precisamos ir mais além, flua com o Teu poder. Se precisamos ter mais fé, nós cremos que o Senhor pode nos dar, nós cremos que o Senhor pode mover. Por isso, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos ver o mover do Senhor, para que possamos ver a graça do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos, libera dos Teus dons, libera dos Teus sinais, que as nossas famílias não sejam mais a mesma, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas. Espírito Santo de Deus, nos dê capacidade de desfrutar e viver do poder do Senhor, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, clamamos, libera do Teu bálsamo, libera do Teu renovo. Oh, Espírito Santo de Deus, libera do poder do Senhor sobre nós, Pai, porque nós queremos viver por fé e não por vista, Pai. Nós queremos viver por aquilo que cremos, pelo Senhor, que quem cremos, quem vivemos e clamamos, Espírito Santo de Deus.
venha mesmo sobre nós com a sua graça e seu poder, Pai. Espírito Santo, nós necessitamos do Senhor. Nós carecemos do teu poder, da tua glória, Pai. E queremos mesmo abençoar os nossos irmãos. Clamamos vida do Senhor, Pai. Clamando mesmo pelo poder do Senhor. Clamando mesmo pela graça do Senhor. E que em nome de Jesus os teus sinais possam nos acompanhar, porque não deixaremos de orar ao Senhor, não deixaremos de buscar a tua face, e não deixaremos de crer no poder e na glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, derrama mesmo essa graça sobre nós, derrama o teu poder sobre nós, e que a vida do Senhor, o poder do Senhor, possa estar e permanecer sobre a sua igreja, Pai. Que nós clamamos e declaramos o teu nome, a tua graça, a vida do Senhor sobre nós, Espírito Santo de Deus. Dispomos mesmo nossos corações, Pai. Em nome de Jesus que nós te adoramos, ó Pai. Em nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Em todo tempo, Deus, Senhor, é a nossa primária, a nossa primeira opção, Deus. O Senhor é aquele que sustenta as nossas vidas, a nossa prioridade, Deus. E nós queremos depositar a nossa vida no Senhor, Pai. Crendo e clamando no teu poder, Pai. Crendo e clamando na vida do Senhor, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. E amém. Você pode aplaudir ao nome de Deus. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Pai. Em nome de Deus. Aleluia. Você pode se assentar, meu irmão. Quero te convidar para que nós possamos ficar atento aos nossos avisos. Se você, meu irmão, tem acompanhado aí, eu quero convidar a estar atento. Nós temos ali o nosso boletim, que você pode estar atento também. Nós temos aí os nossos QR Codes espalhados em alguns lugares na nossa igreja. Você pode entrar no grupo, você pode participar e ficar atento às outras coisas, outras informações. E também se envolver cada vez mais no poder, na graça do Senhor. Temos nossas escalas, temos várias coisas que acontecem, mas algo que eu quero destacar, além da terça, né, o nosso culto que nós temos, terça, quinta-feira, nosso tempo de estudo bíblico. Nessa quinta, agora passada, nós estudamos sobre o que acontece quando as pessoas morrem, o que acontece após a morte na vida das pessoas. Foi um tempo abençoado no Senhor. Na próxima semana, nós estudaremos sobre o porquê que as pessoas sofrem. Então, se você quiser e puder participar, no estudo bíblico é online, então nós entramos todo dia às 8 horas. Se você tiver alguma dificuldade, nos avise, que nós também facilitamos isso, te ajudamos. Mas tem sido assim uma bênção, né? Nós estamos num período entre as revistas, né? Nós tínhamos aí a nossa revista sobre batismo no Espírito Santo e foi uma bênção. E agora nós estamos esperando chegar na editora essa semana a revista sobre avivamento, para que depois nós possamos também entrar na revista. Se você já de antemão deseja ter a revista, me mande uma mensagem, mas não fala comigo aqui, gente. Por quê? Porque eu tenho um problema. A Cléo já identificou isso, a Amanda sabe disso, eu esqueço. Principalmente quando eu estou no meio do povo. Se você falar, pastor, eu vou querer uma revista, e depois alguém falar comigo qualquer outra coisa, eu vou esquecer dos dois assuntos normalmente. Então, assim, não fala assim simplesmente, mas manda uma mensagem que fica salvo no meu celular, e aí eu consigo ir selecionando e colocando numa lista específica lá. Ou se você falar comigo, você tem que me falar, pastor, anota agora, e abre seu celular, anota aí na lista que eu vou querer uma revista. Aí eu anoto na hora. Aí depois você vê anotado, está tudo certo, tá bom? Então, que Deus possa nos abençoar também. Na sexta-feira, teremos nossos grupos pequenos. Tem sido assim uma bênção. Nós tivemos nosso último grupo pequeno na casa da Dona Vera e do seu Valcir. E agora nós teremos também lá em casa. Então, na minha casa, minha e da Amanda. Uma vez eu coloquei, eu até mudei, né? Uma vez eu coloquei no nosso aviso casa pastoral. Aí a Gabi veio para mim, pastor, onde é a casa pastoral? Eu falei, Gabi, é a nossa casa, ué, casa minha e da Amanda. Então, agora eu coloquei casa do pastor Vini e da Amanda. Então, em frente à Cifa, simples de chegar,
Você está convidado às 19h30. E nossos grupos pequenos é a forma onde nós crescemos juntos como igreja do Senhor. Então, aquele momento abençoado de Deus que podemos estar juntos. Então, além disso, domingo que vem nos encontramos novamente para adorar a Deus. Que Deus possa te trazer de novo com graça, com alegria, com vida para juntos buscarmos a Deus e o Senhor Jesus. Amém, queridos? Coloque de pé. Vamos orar encerrando o nosso culto. Clamando mesmo pelo Espírito Santo de Deus sobre nós. Amém, Pai. Obrigado, Deus, pela sua graça. Obrigado, Deus, pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor nos derrama favor, graça e vida em todo tempo que estamos juntos, Pai. Eu quero clamar, Deus, pelos meus irmãos e irmãs, para que teu Espírito Santo possa ter e continuar tendo total liberdade e primazia sobre nós, Pai. Que a nossa semana não comece se o Senhor não estiver na frente. Que as nossas escolhas e decisões não comecem se o Senhor não for a prioridade. Deus, que os nossos sonhos não sejam realizados se o Senhor não estiver. Porque nós sabemos, Deus, que viver os sonhos que temos sem o Senhor é a maior jeito, a forma mais fácil de nos frustrarmos, Pai. Eu quero clamar mesmo ao Senhor, nos dê graça, dê vida, dê a presença do Senhor sobre nós. E Espírito Santo de Deus, abençoa cada lar, cada família, cada trabalho, todos os projetos que faremos nessa semana. E que todo Espírito Santo possa continuar abençoando a sua igreja, teu povo, em toda a face da terra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, crendo no Senhor e na sua graça, Pai. Amém, Jesus. E amém. Recebamos a bênção do Senhor. Com o ousado amor do nosso Deus e Pai. A maravilhosa graça de Jesus. E a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo de Deus. Esteja e permaneça sobre nós e até nos encontrarmos novamente. Que esse Espírito de vida, de poder, de visão, de ação, possa estar e permanecer sobre nós, nos fazendo viver os propósitos do Senhor em todo o tempo. Amém. E amém, Jesus. Aleluia. Estenda a mão por irmão que está ao teu lado, declare isso sobre ele. Que Deus envolve em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Nada se abra à sua frente. Teu rosto, o sol resplandece em tua face, e a chuva cai a suave em teus caminhos, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que nesse irmão que está ao teu lado aí. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.